Bora, meu povo. Exercícios, velocidade média. Vamos cair para dentro. Um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual é a sua velocidade escalar média? Bem, logo de cara, o que a gente tem que perceber aqui? Se o meu objetivo na questão é encontrar a velocidade média, a gente já sabe que a velocidade média nada mais é do que a variação do espaço dividido pelo tempo decorrido. Nesse contexto aí, qual foi a variação do espaço? 1.200 metros. Em quanto tempo ele se deslocou 1.200 metros? 4 minutos. Então, eu posso calcular minha velocidade dessa forma aí. 1.200 dividido para 4 dá 300. Aí, uma pessoa desavisada vai marcar logo a letra A, porque deu 300. Só que perceba que do jeito que eu fiz, a minha unidade de medida vai ser 300 metros por minuto. 300 metros por minuto. E na alternativa A, repare que está em 300 metros por segundo. Então, minha resposta não pode ser a letra A. Repare que eu vou ter que mudar a minha unidade de tempo, passar de minutos, 4 minutos, vou ter que converter isso em segundos. Como a gente sabe que em 1 minuto tem 60 segundos, então é claro que em 4 minutos vai ter 4 vezes mais, né? Só que eu vou fazer aqui por regra de 3. Vai dar 240, mas se você não souber de cabeça, usa a regra de 3 que você chega na resposta. X vezes 1 dá X, 4 vezes 60, 240. Então a minha conta vai ser feita não com 4 minutos, porém vai ser feita com 240 segundos. Então, nesse caso, deslocamento, variação do espaço, 1.200 metros, e o tempo, 240 segundos. 1.200 dividido para 240 dá 5 metros por segundo, que está aí na alternativa letra D. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Um caminhão se desloca com velocidade escalar constante de 144 km por hora. Não vamos perder de vista que a velocidade dele inicial é 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual a distância em metros percorrida pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo? Ou seja, quantos metros ele percorre em 1 segundo? Em outras palavras, olha a pergunta, pessoal, da questão. Quantos metros em 1 segundo? Ou seja, isso é o mesmo que perguntar isso aqui, ó. Quantos metros por segundo? Ou seja, basta eu transformar essa unidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Não tem mistério, né? E transformar isso, a gente já sabe. Nós já sabemos que para fazer essa conta, a gente tem que fazer o seguinte. Para eu transformar 144 quilômetros por hora em metros por segundo, eu tenho que dividir o valor por 3,6 para passar de quilômetros por hora para metro por segundo. 144 dividido para 3,6 dá 40. Então eu tenho 40 metros por segundo. Ou seja, se o motorista se desloca 144 km em 1 hora, significa que em 1 segundo ele se desloca 40 metros. 40 metros por segundo está de acordo aí com a alternativa letra C.
C. Moleza, né? Podemos ver então a próxima questão. Questão 3. Fica o seguinte: um trem de 200 metros de comprimento gasta 20 segundos para atravessar um túnel de 400 metros. Determine a velocidade média do trem. Bem, o lance então aqui é o seguinte. Ora bolas. Existe um túnel. Vou colocar aqui um túnel. Isso aqui vai representar um túnel. Pronto. Isso aqui é um túnel. Sonic túnel horrível. É bonito. A entrada do túnel aqui. Meu Deus, Sonic túnel feio. Não importa. Esse aqui é o meu túnel. Tá? Aqui é túnel. Esse é o túnel. O texto diz que esse túnel tem 400 metros. Um túnel bem grande. Beleza. Aí tem um trem. Não sei desenhar um trem. Mas túnel sei desenhar, né? Como vocês puderam ver. Isso aqui, ó, é um trem. Tica, 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 tica. Cheio de roda. Ótimo. Esse trem tem 200 metros de comprimento. 200 metros, tá? A ideia é a seguinte. Qual é a velocidade média dele, né? Se ele levou 200 segundos. É claro que a velocidade média dele vai ser o seguinte. Deslocamento dividido pelo tempo. O tempo a gente já tem. O tempo está aqui na questão, 20 segundos. Aqui, ó, 20 segundos. O que a gente tem que encontrar é a distância que ele percorre para atravessar o túnel. Repare, pessoal, que para esse trem atravessar o túnel, todo ele tem que atravessar esse túnel. Ó, tá aqui o túnel. E aqui está o trem. Repare que o trem só atravessou o túnel quando todo ele sai. Ou seja, qual foi a distância então que o trem teve que percorrer para atravessar por completo o túnel? Ele teve que percorrer os 400 metros do túnel mais os 200 metros dele mesmo, totalizando aí 600 metros. A distância total que ele percorre é o tamanho do túnel. Claro, ele tem que atravessar o túnel, tem que percorrer pelo menos 400 metros. Só que para ele completar a travessia, ele tem que sair por completo. Para ele sair por completo, ele tem que percorrer 200 metros, que é o tamanho dele. Isso totaliza 600 metros. Então a distância percorrida, né, o meu deslocamento, 600 metros. 600 dividido para 20, isso dá 30. 30 é o quê? Metros por segundo, que está de acordo aí com a alternativa letra C. Tá? Esse tipo de questão é só você realmente perceber aí que é o tamanho da ponte, do túnel, seja lá o que for, mais o tamanho do próprio objeto. Tá? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Fica assim. Ao passar pelo marco 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviços se encontra junto ao marco 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média em km por hora de... Então aqui é uma questão um pouquinho mais sofisticada. Veja só. Aqui está dizendo o seguinte. O carinha lá, ele passa pelo marco da rodovia. Deixa eu marcar aqui isso aqui organizado. Ó. Pronto. Veja só. Ele passa pelo marco 240 da rodovia, né? Não, 200.
Quando ele passa pelo marco 200 da rodovia, ele vê esse anúncio. Só que o restaurante está localizado no marco 245. E o texto diz que, segundo o anúncio, essa distância entre o anúncio e o local do estabelecimento vai ser percorrido em 30 minutos. Como a questão pediu a resposta em quilômetros por hora, então já vou transformar esses 30 minutos em horas. 30 minutos, todo mundo sabe que equivale a meia hora, ou 0,5 hora. Tá? Meia hora. Beleza. O que resta para a gente então é o seguinte, olha. A distância, todo mundo vai concordar comigo que esse ΔS aqui é de 45 quilômetros. Tá? Distância, deslocamento esperado, 45 quilômetros a ser percorrido em meia hora. Pessoal, se o restaurante colocou essa placa no quilômetro 200 e o restaurante está no quilômetro 245 e eles disseram que a pessoa chega em meia hora, isso significa que eles imaginam que a pessoa está com qual velocidade? A gente vai descobrir isso agora. Eles imaginam que a velocidade média da pessoa é o deslocamento que ela vai fazer, 45 quilômetros, a ser percorrido em meia hora, ou 0,5. Eu vou usar a fração mesmo, tá? 1/2. Tá? Para fazer essa conta, é muito simples, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, né? Cálculo de frações. Isso dá 90/1. 90 km por hora. Ou seja, eles estão contando que a pessoa está se deslocando a 90 km por hora, de acordo aí com a alternativa B. Tranquilo? Bastou verificar o deslocamento que ele vai fazer e em quanto tempo se espera que ele vai fazer esse deslocamento. Beleza. Vamos então para a próxima questão. Questão 5. Fica assim. Um automóvel percorre com velocidade constante 18 km de uma estrada retilínea em 1/3 de hora. Determine a velocidade média dele no SI. No SI. Tá bom? Então, eu vou calcular a velocidade dele normal em km por hora e vou passar para metros por segundo. Ou seja, alternativas A e B já estão descartadas, porque não estão no SI. Vamos ver então. Velocidade média. Deslocamento, né? Espaço percorrido aí, né? Variação do espaço, que é 18. E o tempo, 1/3. Como acabamos de ver na questão anterior, para fazer essa conta, basta repetir a primeira fração, que é 18, e multiplicar pela segunda invertida. Isso dá 54. 54 km por hora. Se com isso você pensar em marcar a letra B, você está enganado, porque isso não está no SI. Eu tenho que transformar isso aí em quilômetros, em metros por segundo, tá? Então, vamos lá. Para eu transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu tenho que dividir esse valor por 3,6. Ao dividir esse valor por 3,6, a gente encontra 15 metros por segundo. Agora sim eu tenho a velocidade no SI. E esse valor eu encontro na alternativa letra D. Beleza. Vamos para a próxima então. Poxa, Sônia, tem que estar tranquilo. Estude bem, que você vai ter bom desempenho. É muito importante também a revisão dos conteúdos. Revisão é extremamente importante. Um objeto percorre 250 metros de um trajeto com uma velocidade média de 25 metros por segundo. E os 50 metros restantes com velocidade média de 10 metros por segundo. Determine a velocidade média no percurso total. Bem,
Para eu saber a velocidade média no percurso total, uma coisa é importante. Muitos estudantes pensam que é só somar o 25, fazer a média entre os dois valores. 25 mais 10, que são as duas velocidades, dividir isso por 2. Isso daria 35 por 2, que daria 17,5. Ah, letra C. Não. Para eu calcular a velocidade média no percurso todo, eu tenho que estudar o percurso todo e descobrir em quanto tempo ele fez esse percurso. Porque para eu encontrar a velocidade, veja bem, velocidade média. O percurso todo são os 250 metros mais 50 metros. O percurso todo, ele tem esse tamanho aí, 300 metros. Só que eu não sei em quanto tempo ele fez esse deslocamento. Então eu tenho que primeiro descobrir esse tempo aí. Tá? É esse tempo que vai me conduzir para a resposta. Como que eu descubro o tempo? Ora bolas. No primeiro trecho, repare, o primeiro trecho foi o seguinte, vou colocar aqui, primeiro trecho. Ele percorreu velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Olha o que aconteceu aqui no primeiro trecho. A velocidade era de 25. O deslocamento, 250. O primeiro tempo aqui, o tempo do primeiro trecho, eu não sei quanto vale. Então, para resolver essa equação aqui, vou passar o t, ΔT para cá multiplicando. Vai ficar 25 ΔT igual a 250. Aí o ΔT vai ficar sozinho, eu passo para o outro lado dividindo o 25. Vai dar 10. ΔT igual a 10. Tá aí. Tá? Ficou muito prensada aqui a letra. Pera aí. ΔT igual a 10. Eita. Tá bom. 10. 10 o quê? 10 tempo. 10 segundos. Não, calma aí. 10 segundos, isso aí. Ele percorreu o primeiro tempo em 10 segundos. O primeiro trecho. Qual foi a do segundo trecho? Vamos ver qual foi a do segundo trecho. O segundo trecho é o seguinte. A velocidade média, sabemos que é ΔS sobre ΔT. E aí aconteceu o seguinte. A velocidade dele era de 10 metros por segundo e o trecho a ser percorrido era 50. O tempo eu vou calcular igual eu fiz aqui no outro. Passo o tempo para cá multiplicando. Vai ficar 10 ΔT igual a 50. ΔT é igual a 50 dividido para 10. Isso vai dar 5. Ou seja, ΔT igual a 5 segundos. Bom, isso mostra pra gente o que, pessoal? Que o primeiro trecho foi percorrido em 10 segundos e o segundo trecho foi percorrido em 5 segundos. Então, o tempo total que ele levou para percorrer foi 15 segundos. Não é isso? Ele levou 10 segundos no primeiro trecho, mais 5 segundos no segundo trecho. Então ele levou 15 segundos. 300 dividido para 15, todo mundo sabe que dá 20. Então a velocidade média dele no percurso total, 20 metros por segundo. Isso aí está de acordo com a alternativa letra D. Sônia, eu não sabia que era para resolver essa equação. Se você tiver mais dificuldade, tem um recurso que você pode usar, que é o seguinte. É o famoso triângulo da velocidade média. Ó. Nesse triângulo, você coloca... Vou fazer um triângulo maior aqui, peraí.
Veja só, agora ficou bonito. Ó. Tá bom. O que a gente coloca nesse triângulo, Sônia? A gente coloca velocidade média, ΔS, ΔT. Nessa questão, em cada trecho, eu quero encontrar justamente o quê? O ΔT. Quero encontrar esse carinha aqui, ó. Pronto, é esse cara que eu quero encontrar. Se eu quero encontrar ΔT, então eu vou pegar simplesmente o meu deslocamento e vou dividir pela velocidade média. Só isso. Se eu quero ΔT, basta pegar o ΔS e dividir pela velocidade média. Olha a outra forma de usar isso. Bom, imagina que eu quisesse encontrar o ΔS. Se eu quero encontrar ΔS, então basta eu pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, porque está um do lado do outro. Então a gente multiplica. E como a gente já sabe, se eu quero encontrar a velocidade média, se eu estou procurando pela velocidade, basta eu pegar o deslocamento e dividir pelo tempo, porque um está em cima e outro está embaixo. Então esse triângulo ajuda. Nessa questão, como a gente precisava encontrar o tempo, a gente estava precisando encontrar o tempo em cada trecho. Então, para encontrar o tempo, bastou eu fazer o que na prática? Bastou eu pegar o deslocamento de cada trecho e dividir pela velocidade de cada trecho. E foi assim que eu encontrei os tempos em cada trecho, tá bom? Caso você se enrole. Na dúvida, me pergunte. O curso é online, porém vocês têm acesso a mim, não estão abandonados. Senão não adianta de nada, vai virar mais um curso online, né? Vamos para dentro. Próxima questão. Questão 7. Questão 7 é o seguinte. Um corpo abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura chega ao chão em 5 segundos. Qual é a velocidade média do corpo no trecho percorrido? A velocidade média dele é o deslocamento que ele fez dividido pelo tempo que ele levou para fazer esse deslocamento. O deslocamento dele foi de 125 metros. Está escrito aí no texto. Ele fez esse deslocamento de 125 metros em 5 segundos. Portanto, pasme, a velocidade média dele vai ser aí de 25 metros por segundo. É como se ele tivesse percorrido 25 metros a cada segundo. Não foi o que aconteceu na prática, mas é como se fosse, é uma média. Questão simples, né? Para treinar tá ótimo. Vamos ver a próxima questão. Um automóvel faz um percurso de 15 minutos com velocidade média de 80 km por hora. Qual o espaço percorrido por ele? Qual o ΔS dele? Se eu quero encontrar o ΔS, eu vou cair naquele triângulo de novo. Veja só. Estou procurando pelo ΔS. Velocidade, ΔS e tempo. Se eu estou procurando pelo ΔS, o que resta eu fazer é multiplicar a velocidade e o tempo. Só fazer isso. Então, o ΔS eu vou encontrar fazendo velocidade média vezes o tempo. Só tem um detalhe aqui na questão. A velocidade média está em minutos. E trabalhar com minuto não é legal. Né? Não é legal. Vou fazer o seguinte. Esses 15 minutos vou passar para horas. Por quê? Eu sei que em 1 hora tem 60 minutos. Então, quantas horas tem em 15 minutos? Todo mundo sabe que isso equivale a 1/4 da hora. Vou mostrar aqui na prática. X vezes 60 e 1 vezes 15. Regra de 3. X vezes 60 dá 60x. Igual 1 vezes 15 dá 15. Portanto, x é igual
a 15 dividido para 60. Simplificando isso, vai dar 1/4. 1/4 da hora. Então, voltando aqui para minha conta azul, velocidade 80 vezes tempo 1/4. 80 vezes 1/4 dá 80 quartos, que dá 20. 20 o quê? Quilômetros por hora. Quilômetros. É o deslocamento. Porque a velocidade estava em quilômetros por hora. Então, o deslocamento aí, né? A variação do espaço, vai ficar em quilômetros também. Tá? Então, 20 quilômetros está aí de acordo com a alternativa letra E. Letra E. Na questão 7, a alternativa correta também era a letra E. Tá aí as duas últimas questões. É isso. Vamos para a próxima, né? Questão caiu na EAN, Escola de Aprendiz Marinheiro. Aprendizes marinheiros, no caso, né? Temos aí. Num exercício de tiro real, um navio dispara um projétil a partir de um canhão a bordo, um canhão de bordo. O estampido da arma é ouvido por uma pessoa que se encontra na terra 2 segundos após o disparo. Considerando que a velocidade de propagação da onda sonora no ar seja de 340 metros por segundo, qual a distância entre o navio e o ouvinte? O que está acontecendo é o seguinte: tem uma pessoa aqui e um tiro foi disparado aqui. Tiro. Ou seja, a distância entre essas pessoas é o que a gente quer calcular. Distância, não sei qual é. Mas uma coisa eu sei. Essa pessoa viu o tiro depois de 2 segundos. Ou seja, após um intervalo de tempo igual a 2 segundos. E a velocidade do projétil... Não, a velocidade da onda sonora é de 340 metros por segundo. Ou seja, o som se desloca com essa velocidade, né? Se desloca aí com velocidade de 340 metros por segundo. E ele levou 2 segundos para chegar no ouvido da pessoa. Então, qual é a distância que essa pessoa está? É até fácil fazer essa questão, porque 340 metros por segundo. A cada segundo, 340 metros. Então, em 2 segundos é o dobro de 340, que dá 680. Mas, na dúvida, aqui ó, mais uma questão que o triângulo ajuda. Olha o triângulo aí entrando em cena de novo, ó. Olha o triângulo aí, ó. Velocidade média, ΔS, ΔT. Se eu estou procurando pelo ΔS, eu quero descobrir aqui na questão, quero saber qual é a distância que há entre esses seres aí. Quero descobrir esse ΔS aqui, ó. Então, basta eu fazer o quê? Multiplicar a velocidade pelo tempo. Velocidade 340 e o tempo 2 segundos. Portanto, 340 vezes 2, 680 metros. É a distância entre a pessoa e o local do tiro. Tá uma questão bem tranquilinha também para adquirir maturidade. Última questão. Nessa questão é o seguinte: uma escada rolante de 6 metros de altura e 8 de base transporta... Nossa, digitei errado aqui. No material vou colocar direito. Transporta uma pessoa da base até o topo da escada, no intervalo de tempo de 20 segundos. A velocidade média da pessoa é... Aqui é uma situação bacana, pessoal, veja só. Aqui eu tenho a seguinte situação. O texto está dizendo que a base da escada tem 8 metros.
a base da escada rolante. E diz que a altura dela, a altura da escada rolante, tem 6 metros. Tá, 6 metros. Aí a questão pede para a gente calcular qual é a velocidade com que essa pessoa sobe a escada. Só que a pessoa sobe a escada por aqui, ó. Nessa linha azul aqui que eu vou fazer, ó. É por aqui que ela sobe a escada. Verdade. Essa linha azul é a distância que a pessoa percorre para sair da base até o topo. Verdade, Sônia. E nas questões da aula 2, vocês devem lembrar que eu fiz uma situação parecida com essa. Tinha um triângulo que eu chamei de triângulo retângulo e falei que para eu calcular esse tamanho aqui que eu desenhei de azul, a gente recorre ao Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao valor de um cateto ao quadrado mais o valor do outro cateto ao quadrado. A moto passando aí, ó. Beleza. Então, vamos ver aqui. Vou tentar descobrir esse ΔS aqui, ó, que é de fato o deslocamento que a pessoa vai fazer. Eu já sei o tempo e já sei e quero calcular a velocidade. Então eu preciso, é claro, do deslocamento. Qual foi o deslocamento da pessoa? Vou descobrir isso pelo Teorema de Pitágoras aqui, veja só. Hipotenusa. A hipotenusa eu falei que é essa medida aqui inclinada, né? Que é o maior lado. É o lado que está oposto ao ângulo reto. Na matemática vocês vão ver isso em mais detalhes. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual. Os catetos são 6 e 8. Essas duas medidas aí. Então fica 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. 36 mais 8 ao quadrado é 64. 8 ao quadrado mais 36 mais 64 dá 100. Então a hipotenusa basicamente é a raiz quadrada de 100. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, essa escadaria, né, azul, faz com que a pessoa percorra 10 metros. Agora eu posso calcular o que a questão quer, que é a velocidade média. A velocidade média nada mais é que o deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento da pessoa pela escada é de 10 metros. E o tempo, a questão disse, é de 20 segundos. Logo, 10 dividido para 20, isso dá meio. Simplesmente 0,5 metros por segundo. Está de acordo aí com a alternativa letra C. Na questão anterior, 680, a alternativa também letra C. Tá certo? Então, mais uma questãozinha para aplicar o Teorema de Pitágoras. É importante que você treine isso caso fique aí com muita dificuldade, tá bom? Bons estudos e até a próxima.